Pode ler. Mensagem 81 do livro Palavras de Vida Eterna. Prosseguindo. Prossigo para o alvo. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós, aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte, de passagem, ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeies corajosamente adiante e, buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento as aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Vamos fechar os olhos, abrir os corações a Jesus, nosso Mestre querido, a quem agradecemos este momento de estudo, em que podemos aprender tanto com as cartas do seu apóstolo querido. Pedimos a Ti, Mestre, que ilumine o nosso estudo, que possamos compreender e refletir cada vez mais sobre os ensinamentos de Paulo, refletidos que refletem o Teu Evangelho querido. Fica conosco, Jesus, neste momento e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão desde a primeira jornada, aqueles que vieram pelo caminho. Vamos para mais um estudo. Antes, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Eu recebi esse livro aqui. Sei que vai aparecer ao contrário para vocês aí, mas eu vou falar dele aqui. Paulo, Cidades, Regiões e Colaboradores nas Viagens do Apóstolo. É do Anderson. A esposa dele, ele fez palestra na quinta-feira passada. E a Ana Lúcia, ela vai comprar esse livro para botar lá na livraria. É um livro fininho, tá? É como se fosse um dicionário do Paulo. Ou seja, você quer saber uma cidade. Aí você vem aqui, a cidade de Atenas. O que Paulo fez em Atenas? O que é Atenas hoje? Então, sim, tem um mapa, ele vem falando de Corinto, de tudo quanto é cidade que Paulo passou, tá? E é um livro muito, muito fino, tá? Para fazer uma consulta. Eu recomendo para poder estudar as cartas de Paulo, porque a gente tem várias cidades passando ali. Na próxima carta, a gente vai falar da Galácia. Quem são os Gálatas? Aonde que é a Galácia hoje? Que região que é? Né? Oi? O Sidney foi a esposa do autor do livro, que deu a palestra, Alcione, acho que André. Alcione, conhecida de muitos aí, das antigas da FEAC. Isso. E ela levou 2 de presente. O Falcone pegou um, comprou um para te dar de presente, e a Edna ficou com o outro. E aí nós pedimos para ela mandar mais. Ela vai mandar uns 10. Isso. Mas o Falcone já pediu para mandar mais 10. Mais 10? Mais 10.
Teve um monte de gente que já queria ler, mas ela só tinha levado 2. É um livro fininho, tá, gente? É de É, consulta, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu já comecei a ler, já achei algumas coisas muito interessantes. Também eu estava fazendo um trabalho semelhante, mas meu trabalho é bem superficial e bem lento, né? Que a gente tem que abrir Atos dos Apóstolos e tem que abrir Paulo Estevão. Então, assim, ali já dá tudo mastigadinho, muito bom, tá, gente? Eu recomendo, tá? Para a gente poder estudar. Então, vamos aqui, ó. Nós estamos no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios e estamos no versículo 11. Semana passada, nós falamos do bloco aí do versículo 7 até o versículo 11, que é onde Paulo demonstra bastante esperança, bastante força para os cristãos. Tá? Um dizer de Paulo aí que, conforme a gente comentou, né, deve ficar marcado nos nossos corações. Somos atribulados, mas não esmagados, e com dificuldades, mas não vencidos, perseguidos, mas não abandonados, prostrados, mas não aniquilados. Então, nesse capítulo 4, Paulo continua ainda nesse intento aí, né? Por quê? Depois de ele ter chamado a atenção deles, agora ele está fazendo o que a gente viu na primeira carta. Né? Ele está começando a elevar o nível da conversa dele, né? Um nível mais amoroso, um nível mais esperançoso, um nível mais compreensível. Então a gente chega aqui no versículo 11, ok? É 11 mesmo, né, gente? Tá, ok, obrigado. Então vamos lá, ó. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Então aqui a gente vamos dar uma pausa, né? Porque assim, quando a gente envolve aqui morte, vida, carne, a gente tem que pausar para a gente colocar os pingos nos is, apesar que eu acredito que fique muito mais fácil com o tempo a gente compreender isso aí. Então, olha só o que ele fala aqui, gente. Tanto no versículo 10 quanto no versículo 11, o nome de Jesus aparece repetido. Tá? E interessante que não aparece Senhor Jesus, não aparece Jesus Cristo, nem Cristo, simplesmente Jesus. Né? Por quê? Porque foi Jesus que passou por todos os sofrimentos. Foi ele que experimentou as dificuldades na carne. O que Paulo aqui quer demonstrar para a gente? Que esse Jesus que ele está mencionando é o homem Jesus. Não é o Cristo, não é o Filho de Deus, é o homem Jesus. É o servo sofredor de Jesus. Então, ele usa o termo simples, Jesus. Por quê? Porque ele quer dar um grau de ternura, ele quer dar um grau de humanidade para que nós visualizamos o Cristo em nós e nós em Cristo, como homens, como seres humanos. Então, ele não está rebaixando Jesus, ele só está pegando a figura do homem Jesus que teve. Então, ele está, pelo menos por um instante, identificando com ele. Somos iguais a ele. Né? Por quê? Porque Paulo está mostrando que Jesus sofreu no corpo. E no corpo ele deu o exemplo dos sofrimentos. Não o sofrimento moral, mas as mazelas que acompanhavam o corpo. O sofrimento corporal, as limitações, as dores que ele sentiu. Né? Tanto é que ele está colocando aqui, ó, com efeito, nós embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Aí que vai vir a morte do pecado. Jesus não fez um sacrifício? Não fez um sacrifício? Com um corpo, ele fez um sacrifício. Então, que sacrifício eu posso fazer para oferecer a ele? Lembrando do nosso estudo do templo,
né? Então vamos colocar na pia dos sacrifícios as nossas sarques, o nosso ódio, o nosso preconceito, a nossa mágoa, colocar tudo para queimar. Então aqui ele está falando Jesus o homem. Jesus homem. Olha só, ele fala assim, ó, cadê? Para que a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Tá vendo só? A carne mortal. Para que o exemplo do Mestre seja a nossa estrada de caminhada nessa existência corporal. Por isso que Jesus vai afirmar: toma minha cruz, que é suave, a carga dela é leve, e eu vos darei descanso. Tá? Para que a gente possa espiritualizar a nossa existência. Espiritualizar o quê? O nosso templo, o nosso corpo. Qual Jesus fez. Qual Jesus fez. E nos ensinou a fazer. Então, Paulo quer colocar o Jesus humano para que a gente se identifique às dores do corpo. Isso é importante aqui. Né? Logo que você pega assim, se ele não está falando de Cristo Jesus, Jesus Cristo, então quando ele pega Jesus, a gente tem que observar que talvez ele quer nos mostrar o Jesus humano, o Jesus simples, para a gente poder se ver nele. Tá? Então, como cristãos, né, concluindo aí, a gente é chamado a identificar com o sofrimento do Cristo. O que isso significa? Enfrentar desafios, enfrentar sacrifícios, enfrentar, como ele diz aqui, a tribulação, lá no versículo 8, a dificuldade, a perseguição, a prostração. Entendeu? Se Jesus identificou, ele enfrentou desafios e sacrifícios, nós, como seguidores deles, vamos enfrentar também. Então, a gente tem que estar dispostos a abrir mão dessas comodidades, dos nossos desejos pessoais, das nossas sarques, para poder servir aos outros e avançar com o Evangelho, tal como ele fez. Entendeu? Ele está falando a vida de Jesus. A vida de Jesus se manifesta na medida em que nós, como cristãos, nos esforçamos para desenvolver essas virtudes e superar as nossas imperfeições. Seria mais ou menos assim, concluindo, desses dois versículos aí, né? Manifestar na gente para desenvolvermos virtudes e superar todas as nossas imperfeições. Em existência, em dia a dia, em hora a hora, em minuto a minuto, em todos os momentos da nossa vida. Aí na BJ, na notinha L, tem uma expressão que eu achei bonita, é a perfeição da humanidade de Jesus. Uhum. Na letrinha L? L. Para Paulo, o nome Jesus pregado tá. sozinho evoca as humilhações de Cristo terrestre. E o termo vida, em seu sentido existencial, evoca a perfeição de sua humanidade. O comportamento de Paulo faz dele outro Jesus. Achei bonito, a perfeição da humanidade. Mas essa última frase foi bem forte. É do Paulo, né? Do Paulo. Mas a outra tá ok. As outras tá com coerência do que a gente está demonstrando aqui. Tá ok. Isso aí. Tá? Evoca a perfeição da humanidade. Como que a gente vai obter a perfeição? Eliminando os nossos vícios e aumentando nossas virtudes. Ok nesse versículo 11, gente? Assim a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Alguém quer falar sobre o que achou desse versículo 12 aqui? Então, eu achei que quando ele fala, né, a morte trabalha em nós, ele está se referindo aos sofrimentos, aos perigos, às renúncias, né, significando aí como a morte. E
para levar o ensino, para levar o evangelho aos outros, ou seja, para que eles tenham uma vida espiritual que floresça. No caso, aí, os outros seriam os coríntios, Sim, né? sim. Então, a morte opera em nós, são os sacrifícios pessoais, às vezes até físicos. Uhum. E a vida em vós é que gera a vida espiritual nos outros, que é a mensagem que se espalha. Isso aí. Isso aí, Jane. Eu não vou tirar nem pôr nada. É isso aí mesmo que você falou. É o trabalho que ele está fazendo. São os sacrifícios, as renúncias. Isso aí. Isso aí. Ou seja, para que a gente chegue hoje e possa estudar as cartas de Paulo, olhando uma Bíblia de Jerusalém, consultando às vezes a internet, consultando Allan Kardec, olha quantas, vamos dizer, entre aspas, mortes foram feitas, quantas pessoas tiveram sacrifícios para obter o que a gente está fazendo aqui hoje. Uma delas, Paulo. Paulo. Então é isso mesmo. A morte trabalha neles e a vida para a gente ter a vida. E aí, trazendo para a doutrina espírita, ela nos ajuda a trabalhar, né? Esse desapego, essa renúncia ao orgulho, à vaidade, à ambição, né? O sacrifício consciente pelo bem do próximo, né? Então, a morte como renúncia do ego e do materialismo. Isso aí, a morte do pecado. A morte das sarques, das inclinações, disso tudo aí, dos vícios. Vamos botar tudo aí nesse cesto aí. Perfeito, Jane, isso aí mesmo. E aí ele vai no versículo 13. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé a respeito do qual está escrito, acreditei, por isto falei. Cremos também nós e por isto falamos. Aí a gente vai ter que dar uma pausa. Por quê? Deixa eu dar uma consultada aqui. Tá. Isso aí, gente, é uma descrição do Salmo 116. É o Salmo 116 e que vale a pena ler. Quem está com a Bíblia de Jerusalém, o Salmo 116 está na página 987. Tá? 987. Salmo 116. Ok aí? Eu vou ler para você ver que aqui vai dar mais cor para tudo que a gente está falando. Olha como que Paulo utilizou o Salmo 116. Ele começa assim: Aleluia, eu amo Yahvé, porque ele ouve minha voz suplicante. Ele inclina seu ouvido para mim no dia em que eu o invoco. Muito bonito isso aqui, tá, gente? Cercavam-me laços da morte, eram redes do Sheol. Caí em angústia e aflição. Então invoquei o nome de Yahvé. Ah, Yahvé, liberta minha vida. Yahvé é justo e clemente. Nosso Deus é compassivo. Yahvé protege os simples. Eu fraquejava e ele me salvou. Volta ao repouso minha vida, pois Yahvé foi bondoso contigo. Libertou minha vida da morte. Meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença de Yahvé, na terra dos vivos. Na terra dos vivos, hein, gente? Não dos mortos. Eu tinha fé, mesmo ao dizer, estou por demais arrasado. Em meu apuro eu dizia, os homens são todos mentirosos. Como retribuirei a Yahvé todo o bem que me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahvé. Cumprirei a Yahvé os meus votos, na presença de todo o seu povo. É custosa aos olhos de Yahvé a morte dos seus fiéis. Olha essa morte aqui, gente. Não é a morte da carne. Olha o que ele fala aqui. É custosa aos olhos de Yahvé a morte dos seus fiéis. A morte para você fazer a ressurreição. A morte que Paulo está falando aqui. Ah, Yahvé, porque sou teu servo, filho de tua serva. Rompeste meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de louvor, invocando o nome de Yahvé. Cumprirei, Yahvé, os meus votos na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa de Yahvé, no meio de ti, Jerusalém.
Parece a biografia do Paulo, né? Do Saulo. Está vendo só como que faz todo sentido a gente observar esse Salmo 116 e como que Paulo puxou ele para poder engrandecer a sua mensagem? Que ele está falando da morte, ele está falando do sacrifício. Eu te ofereceria um sacrifício de louvor. Gente, nada disso aqui é material. Nada disso aqui pode ser interpretado materialmente. É espiritual. Como que eu vou oferecer um sacrifício de Yahvé se ele é imaterial? Né? Então, assim, Paulo chama aqui o Salmo 116, né? Porque ele tem o mesmo espírito de fé de quem escreveu esse salmo. Paulo falou aqui, ó, está escrito. Né? Está escrito, acreditei e por isso falei. Cremos também nós e por isso falamos. Eu acreditei, por isso eu falei. Então, a citação aqui é... acho que é o versículo 10. Tá. Então, o que ele está querendo aqui? É um hino de gratidão. É um hino de gratidão por livrar a pessoa da morte. Né? Olha o início do Salmo 116. Eu amo Yahvé porque ele me ouve. Né? Ele inclina seu ouvido para mim no dia que eu invoco. Ou seja, eu estou fazendo um contato com Deus. Eu estou orando. Eu estou suplicando. Então, todo esse salmo se encaixa na experiência de Paulo. É igual a Joelma falou aí. Né? E, sem dúvida nenhuma, ele tinha esse salmo na cabeça. Então, unindo o salmo e o que nós estamos estudando, o que Paulo está concluindo? Que nós temos que ter convicção da nossa fé. E a convicção da nossa fé, ela torna os nossos sofrimentos, não nos podem derrotar. Os sofrimentos não derrotam o cristão. É o que ele está colocando aqui. O salmista colocou que salvou ele da morte. E Paulo está falando aqui. Então, o sofrimento, as dores, eles não derrotam o cristão como fazem parte da vida do cristão. E quando eles são bem suportadas, né? Quando elas são bem superadas, elas elevam. Elevam, exatamente. E sendo que nós estamos no mundo de provas e expiações, gente. O sofrimento no nosso mundo, no nosso estágio atual, ele é inerente ao nosso grau evolutivo. Então, nós vamos passar. Ou estamos passando agora, ou passamos, vamos voltar a passar. Então, o sofrimento faz parte do processo como tem resultado a vida eterna, como tem resultado a ressurreição. E Paulo confiava nisso. Paulo sabia disso. Então, juntando tudo que a gente estudou aqui do capítulo 4, né, a gente pode concluir com o Salmo 116 que o sofrimento não pode derrotar um cristão de fé aplicada, de fé convicto. Ele, inclusive, esse caminho do sofrimento, essa fieira do sofrimento, ele é um processo que todos nós estamos passando. Estamos passando. Hoje, se cada um for num terapeuta, cada um vai ter um problema para poder comentar. Vai ter um problema. Qual que é o seu maior desafio hoje? Meu maior desafio é isso. Todos nós vamos ter problemas. Todos nós temos desafios a enfrentar. Só que esses desafios, conforme o próprio Paulo fala, não nos esmagarão. Não me darão por vencido. Por quê? Porque eu tenho consciência que ele faz parte do meu processo de melhoramento. Então eu vou aceitá-los e vou trabalhar o quanto puder. Vou ser uma aceitação dinâmica. Sidney, em outras palavras, Paulo estaria querendo
dar a entender sobre a imortalidade da alma. Sim, Porque Jesus passou pelo sofrimento, né? Mas a morte é vida. Então, nós vamos passar por esse sofrimento, mas temos que entender, né, que a nossa morte vai ser vida, a vida exato. espiritual, É isso aí. né? O Crer resultado é a nisso, vida. Isso aí. né? Isso aí, Marília. O resultado é a vida. Então, se hoje nós estamos passando por algo que nós não estamos compreendendo, qual que é a nossa esperança? Eu sei que esse sofrimento ele vai me dar vida. Eu não sei o porquê, não sei se é causas atuais ou causas anteriores, não sei. Mas eu sei que o resultado vai ser a vida. Vai ser É como a depuração. gente vai enfrentar esse sofrimento, né? Com resignação, aceitando as nossas provas, nos modificando, Utilizando essas provas para modificar provas, o nosso eu interno. isso. Nosso eu interno. Né? O que Uhum, essa doença está me ensinando? O uhum. que essa prova que eu estou passando está me ensinando? Quer que eu aprenda? O que eu tenho que tirar de proveitoso disso que eu estou passando aqui? Essa é a pergunta que o espírita deve fazer. Essa é a pergunta que o cristão convicto deve fazer. Ok, gente? Olha só o que ele vai falar no 14. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitará também a nós. Opa, peraí que fugiu aqui a minha página aqui. Vou começar de novo. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitará também a nós com Jesus e nos colocará ao lado dele, juntamente convosco. Gente, pode puxar uma setinha aí e colocar assim, processo evolutivo. Processo evolutivo. Ele acabou de resumir aqui. Quantos anos vai demorar isso? Quantos mil anos? Não sei. Mas é um processo Depende de cada um evolutivo. de nós. É. Entendeu? Todo esse sofrimento que a gente passa, lei de causa e efeito, tudo que a gente malogrou no passado, e hoje a gente está passando aí. Por isso que a gente tem que ter resiliência. Por quê? Porque se ressuscitou o Senhor Jesus, ou seja, se o Cristo foi acolhido, se Deus planificou todo o processo evolutivo desse Espírito, Jesus, né, que hoje é o governador do nosso planeta, então ele irá nos ressuscitar também. Eu tenho um plano divino. Se ele ressuscitou o Senhor Jesus... Gente, só abrir um parênteses aqui. Notaram a diferença de como Paulo falou de Jesus aqui, como Paulo falou lá? Aqui já é o Senhor Jesus. Aqui já é o Cristo. Aqui é o Filho de Deus. Aqui ele já está num patamar mais alto. Fecha parênteses. Então, se ele planificou para esse Espírito, Jesus, a ressurreição dele, então para nós também. Ele tem um plano para cada um de nós. Um dia seremos espíritos crísticos. Estaremos aonde? Ao lado dele. E aí, nesse item, a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem lá no item 4, né, a ressurreição e a reencarnação. Uhum. Perfeito, gente. Capítulo 3? 4, né? Você falou. Item 4. Capítulo 4, item 4. Ok, muito bom. Então, o Paulo, ele estava inteiramente convencido e absolutamente com certeza de que tudo que a gente sofre nesse mundo é um nada comparado à glória que a gente vai ter. É um nada. Porque se você mesmo, na sua existência hoje, se você olhar para trás e você vai verificar quantos sofrimentos, quantas provas ou expiações você passou e hoje você está aqui. Você está podendo olhar para trás e, poxa, aquele Sidney passou por isso. Nossa, eu estou vivo, eu estou aqui, estou firme, estou forte. Imagina isso num grau de reencarnações.
De você olhar uma existência lá para trás. Nossa, eu passei, eu fiz e hoje eu estou me libertando disso. Então, o que nós estamos passando no mundo hoje, isso, gente, é para abrir a nossa mente, é para fazer assim, é comparado a um nada do que dá para poder chegar para a gente. É comparado a um nada. O que é o sofrimento de uma existência comparado à eternidade? Por isso que ele fala lá no capítulo 3, né, que somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Então, quando a gente tem, né, a certeza, essa fé, né, isso em Jesus, de que Ele é o caminho e a vida, né, a verdade e a vida, é onde a gente vai É o ter caminho. a gente vai ter a certeza dessa ressurreição, assim como Jesus teve. Então, assim, o que nós estamos passando hoje, por mais desafiador que você esteja passando, isso no futuro vai ser um nada, uma vírgula. O grande desafio é que nós somos muito frágeis. Muito frágeis. Nós estamos aqui hoje e amanhã acontece alguma coisa. A gente desaba o mundo pra gente. E aí a gente precisa ler de novo o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, ou o Salmo 116. Por quê? Para a gente revitalizar a nossa fé. Nós somos frágeis ainda. A gente está falando aqui, vocês estão ouvindo, a gente está comentando e a gente está se enchendo de poder, se enchendo de energia. Mas de repente acontece uma coisa, chega uma notícia, alguém fala e você fala assim, acabou, agora, né? Você vê como de repente a gente faz assim, Mas não que isso que nós estamos comentando foi jogado para trás, a gente só precisa de mais disso. A gente precisa de mais disso cada vez mais. Mais leituras, mais positividade, mais otimismo, mais avanços, mais resiliência. A gente precisa desse alimento. A gente precisa desse alimento palpável, concreto, que é o próprio Cristo. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos sorvendo. Não sei se eu posso falar assim, se é muita pretensão, né? Mas enfim, nós estamos bebendo da água pura, que é do Evangelho, que é trazido por Paulo. Sem querer adiantar, Sidney, mas assim, eu vou adiantar só para aproveitar esse seu contexto. Lá no versículo 17, ele fala isso. Nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno da glória que elas nos preparam até o excesso. Né? Então, só para contar, é isso aí que você está falando. Tudo isso aí. Se nós soubermos passar pelas dificuldades com resignação, com resiliência, com tranquilidade, com a certeza de que tudo isso, no final, nos dará a glória, aí fica tranquilo. Se nós conseguirmos pensar dessa forma, nessa glória futura. Por isso que esses espíritos benfeitores, né, vamos pegar lá Alcione, no livro Renúncia. Tudo bem, ela encarnou aqui, mas ela já tinha superado tantas coisas, tantas dificuldades, e ela sabia, vamos dizer assim, ela sabia da glória eterna. Por isso que ela padeceu, ela ralou aquela maneira, porque ela sabia que depois dessa vida, depois de tudo aquilo ali, ela vai ter a glória eterna. Então, assim, eu vou falar assim, ela nem acreditava, não. Ela sabia. Porque o acreditar é um passo para o saber. Depois que você entra no saber, ninguém tira mais aquele degrau você. Então, ela não só acreditava, como ela sabia. Tinha certeza absoluta. Assim como Paulo. Assim como Paulo. Por isso que ele está falando isso. Assim como ele. Sabe quem eu lembro muito, que eu acho que, no caso aí, sabia, mas acreditava? A Luzia. Foi um exemplo disso tudo aí. Para nós que convivemos com ela. Porque a gente tem o Divaldo, a gente tem o Papa Francisco, que acabou agora, né, desencarnou. Quer dizer, levaram essa vida nessa fé, nessa confiança, nessa certeza. Que a gente tem que aprender a introjetar, né? E fazer. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ouvir o testamento do Papa Francisco. Ele fez uma menção à vida eterna. Muito
bonito. O meu Eu mostrei espírito para você. está na vida eterna. Aí eu falei assim, eita, esse papo até no último instante é 10. Meu espírito E está ele falou, inclusive, que ele teve muito sofrimento na última na parte última da vida parte. dele, e que ele oferecia esse sofrimento ao É, Nosso Senhor. é, Achei lindo. é. Muito bom, muito bonito o testamento deles. Se vocês Uhum. acharem alguma coisa na internet, não é grande não, não é grande não. Curti. Até nisso ele Muito, foi simples. muito bonito, muito bonito. As palavras muito sábias. Eu prestei bastante atenção nessa do Espírito da vida eterna. Muito, muito bonito. Voltando para cá, versículo 15. Continuamos, ó. E tudo isto se realiza em nosso favor, em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, tudo isso se realiza em favor de cada um de vocês, de cada um de nós. Tudo é para a nossa evolução, tudo é para o nosso bem. Aí ele vem falar, para que essa graça se multiplique. O que é? Para que esse entendimento se multiplique. Para que possamos ser, conforme o próprio Paulo mencionou, ser uma carta de Cristo. E deixar que Deus escreva essa carta nos nossos corações. Se eu me contagiei por esse amor, essa compreensão, então eu posso multiplicar. Eu quero que mais pessoas sintam como eu estou sentindo. O bem que está me fazendo, né? Eu quero que mais pessoas sintam isso aí, sintam esse amor, sintam esse prazer de estar com Cristo. São os meus talentos também. Quando eu uso para uma compreensão divina, quando eu uso para uma causa do bem, eu vou multiplicar, né? Transbordar a ação de graça, fazer mais do que o suficiente, trabalhar melhor. É o que ele está colocando aqui. Ele está oferecendo todo o sacrifício em favor do próximo. Sim. Não é? Todo sacrifício em prol do próximo, para pregar, para fundamentar o Evangelho de Jesus. Né? Então, ele está exercendo o primeiro mandamento, né? Sim. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, a preocupação dele em passar aos outros aquilo que ele já sabia, né? Por isso que ele tem tanto carinho. Porque se fosse por causa de mim, nem me defendia. Mas eu quero que vocês sintam esse prazer que eu senti, essa revolução que Jesus fez dentro de mim quando eu vi. O que ele mexeu comigo, eu quero que vocês sintam também. Eu quero que vocês entrem nesse caminho, mesmo que seja a base de chicotada, de dores, de prisões. No final vai ter a glória. Esse aí pouco importa de que eles estão fazendo comigo. É o dizer dele no final pro centurião romano. Falou assim, você vai me matar, eu vou para a vida eterna encontrar com o meu Senhor. Agora você não, agora você vai servir esse romano que está aí. E é isso que os amigos espirituais fazem com a gente, né? Eles aceitam, assumem tarefas difíceis para nos auxiliar, para auxiliar o progresso da humanidade, né? E isso aí a gente vai lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 11, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Excelente, Jane. Muito bom. E esse amor que Paulo está transbordando, ele quer que nós sintamos também. E aqui, né? Cadê? Versículo 18, tá. Do versículo 16 até o versículo 18 é mais um conjunto de versos totalmente espirituais. É mais um conjunto de versos que nos fazem levantar. Tem Emmanuel, viu? Aonde? No 16. Ah, tá. Mas deixa eu introduzir aqui. Depois a gente pega. Por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário,
Embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Gente, isso aqui não foi Kardec que falou, não. Isso aqui não foi Joana de Anjos, isso aqui foi Emmanuel que falou, não. Isso foi Paulo de Tarso. Um verso espírita, o homem exterior versus o homem interior. As tribulações que ele menciona lá nos versículos 8 e 9, não devem nos abater, não. Porque embora o nosso corpo vá sendo deteriorado com as tribulações, o nosso espírito vai sendo glorificado. Vai sendo o quê? Renovado dia a dia. O Paulo reconhece que o nosso corpo físico vai se desgastando com o tempo, né? Com o tempo e com as provações. Porém, o homem interior, ou seja, o espírito, se fortalece a cada experiência vivida, com fé, amor e resignação. Questão 936, 936, de O Livro dos Espíritos. 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofrem? Pergunta de Kardec. Os espíritos dizem: impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita, quando curado por se haver submetido a um tratamento doloroso. 936, ele está falando isso aqui. O suportar das dores. É o doente que se liberta, é o prisioneiro que se liberta. E essa pergunta, ela está na quarta parte de O Livro dos Espíritos. E a quarta parte qual que é? Qual que é o título da quarta parte do Livro dos Espíritos? Eu li, viu, Verônica, seus lábios aí. Penas e consolações. Isso aí, esperanças e consolações. E aí eu fui atrás também, lá da segunda parte do Céu e Inferno. Eu gosto muito daquela partezinha do Céu e Inferno, dos casos. E tem um caso do espírito chamado Samuel Felipe. Diz Kardec, Samuel Felipe é um homem de bem, em todas as acepções da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo visto cometer uma má ação, nem ter causado voluntariamente prejuízo a quem quer que seja. Pergunta: gostarias, para nossa instrução e pelo interesse da vossa vida exemplar que nos inspira, de descrevermos como se efetuou para vós a passagem da vida corporal à vida espiritual, assim como vossa situação no mundo dos espíritos. E aí o espírito do Samuel Felipe vem falar: sabeis de quantas tribulações minha vida foi semeada. Nunca me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. Nunca me faltou coragem na adversidade. E ele continua: quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desalento? Tremo só de pensar que por minha fraqueza o que suportei teria sido sem proveito e teria que recomeçar tudo de novo. Meus amigos, que vós possais vos penetrar dessa verdade. Dela depende vossa felicidade futura. O que é essa felicidade futura? É a glória que a gente está falando aqui. É a glória. E ele está em que grupo? Espíritos felizes? Espíritos felizes. Espíritos felizes. Tá? Tem uma questão também, antes da gente entrar no Emmanuel, a gente já vai entrar no Emmanuel, tá? Só tem uma questão do Livro dos Espíritos. É a 133. 133. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, todos nós estamos aqui para trabalhar, a gente mesmo. Aí Kardec faz outra pergunta: mas então,
De que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não isenta de sofrimento na vida corporal? Kardec foi bem incisivo agora. Mas para quê? Então eu segui o caminho do bem, se isso não é me lembrar de sofrimento nenhum. Bem, aí os espíritos vão falar assim: chegam mais depressa ao fim. O que a gente está falando depende da nossa velocidade. Chegam mais depressa ao fim. E qual é esse fim que a gente está falando? A glória, a ressurreição. É o versículo 14 que a gente acabou de ver. É o versículo 14 ali. A ressurreição, o plano que ele tem para mim. É o plano. A gente acabou de falar. Vamos no Emmanuel? Tem uma mensagem do Emmanuel. São 3 mensagens, né? 3 ou 2? 3. São 3 mensagens de Emmanuel. A primeira está no Fonte Viva, 169. Busquemos a eternidade. Opa, errei aqui. E é o que a gente está comentando aqui. Emmanuel, nessa mensagem, se alguém quiser destacar algum ponto aí, tá? Ele resume que a gente não deve se deixar abater pela enfermidade, pela velhice. É uma mensagem para poder dar ânimo. Se alguém tiver... Eu marquei esse parágrafo aí. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Isso aí. Então, olha o que o Emmanuel falou assim: luta, dor, sacrifício. E agora colocamos com o Paulo, a luta e a dor, sacrifício não é capaz de nos derrotar, de nos deixar vencidos. Agora, eu gostei de um termo que ele usou lá no último parágrafo, que ele falou cupim do desânimo. E é bem isso, né, que o desânimo faz. Vai corroendo devagarzinho, vai te minando. Adorei isso aqui, achei fantástico esse termo. Descerra, pois, o receptor do teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Muito bonito. Mais uma mensagem que você pode colocar, assinalar na sua agenda, assim: estou desanimado, estou triste. Além de ler Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, você lê essa mensagem também. A outra mensagem que chama Renova-te Sempre, eu também achei ela uma mensagem para nos instigar o bom ânimo. Você leu ela, Renova-te Sempre? Li. Eu também achei ela bem... Uma linda mensagem essa, por sinal, muito bonita. É o processo de renovação, fala da doença, fala da escassez, desapontamento, da velhice, tudo isso que é tribulação da carne. Muito bonita essa mensagem. Muito bonita mesmo, gente. Essa mensagem aqui pode botar no top 10. E a primeira, né? Devagar, mas sempre. Tem Devagar, mas sempre. Essa está no Fonte Viva 62. Fonte Viva 62, isso aí. E é o mesmo que a gente está falando aí, né? Ele começa a falar, né, que nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Aí ele vai citando item por item das coisas da natureza, como que nada evolui assim de um dia para o outro. É bem legal também. Das pequeninas coisas façamos as grandes. Eu gostei bem também dessa. E isso obriga a gente a olhar o entorno, né? Porque quando a pessoa está com problema, a tendência é focar no problema. E aí, assim, é uma mensagem bonita, porque
te obriga a ampliar o olhar, né? Uhum. É porque a gente tem que focar na solução, né? Eu costumo falar, né? Você só está empregado no seu trabalho porque existe problema. Se não tivesse problema, você não estava empregado, não. Porque a empresa tá pagando você para solucionar, ué. Ela tem problema naquela área, quer que você solucione aquele problema. Seja qualquer. Se você não tiver problema, você não está empregado. Não faz nada, ué. E ele fala aqui para não abandonar os grandes sonhos, né, de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. Do dia a dia. E normalmente a gente não valoriza essas pequenas coisas, esses pequenos progressos que a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente quer fazer grandes modificações, grandes transformações. Quer ser um Divaldo, um Chico, quer fazer. Eu falei assim, mas a gente ainda tem que fazer o nosso dia a dia, nosso arroz e feijão, temos que fazer com cuidado, fazer o nosso melhor, né? É catar o cocô do cachorro como ninguém tá vendo, é fazer isso aqui, né? Ajudar, é isso aí. Isso aí, dessas pequeninas coisas que a gente vai crescendo, gente. E a última frase dele: devagar, mas sempre. Mais sempre. Mas sempre para frente. Mas sempre para frente, porque tem um parágrafo aí que ele fala, ó, para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Então, é devagar e sempre, mas sempre para frente. A nossa mensagem de hoje, prosseguindo, os 2 últimos parágrafos lá que falam que se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. E a finalzinho ali que fala, né, que o menino deixa a infância e tal, no finalzinho que não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Né? Excelente, isso aí mesmo, Magda. Muito bom. Esse versículo faz lembrar a borboleta e o casulo, né? Quando fala o exterior caminha para a ruína e o interior, né? É isso que eu disse? É isso aí. E renova dia a dia. A gente pensa borboleta no interior, né? Evoluindo para se tornar uma bela borboleta e alçar voo, enquanto o casulo aos poucos se deteriora, né? Para libertar. A própria natureza nos dá esse exemplo, né? A própria natureza está falando isso aí, está fazendo uma metáfora com ela mesma. Com ela, não? Excelente. Vamos tentar terminar esse capítulo? Só faltam 2 versículos. Tem o 17, né? A gente já até mencionou. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno da glória que elas nos preparam até o excesso. Né? Ele mesmo está falando de tribulações momentâneas. Né? Nenhuma dor vai ficar para sempre. As dores são momentâneas em relação à felicidade ao qual ela nos vai proporcionar. Em relação ao caminho eterno, que a gente falou. Né? A tribulação é leve, que ele está falando. As tribulações momentâneas são leves. Por que são leves? Em relação ao peso da glória. Você está vendo como que ele está usando 2 termos antagônicos? Aqui, o leve e o peso, é para poder fazer esse contraste. Ele está brincando com esse contraste aí. Né? Inclusive ele fala que elas nos preparam até o excesso. Né? Ou seja, esse excesso é assim, é muito mais do que a gente consegue imaginar. É muito mais do que a gente consegue imaginar. Essas conquistas pesam infinitamente mais do que qualquer dor moral.
Isso aqui eu tirei de algum lugar que eu não lembro, não sei, não anotei de onde, mas eu gostei dessa frase. Essas conquistas pesam infinitamente mais do que qualquer dor moral. No livro A Né? Gênesis... No Espiritismo, a gente vê isso como as ferramentas de evolução. Sim. Né? E as dificuldades são oportunidades de crescimento. No capítulo 2 de A Gênese, falar da revelação divina, os Espíritos falam: nos falta um sentido para poder compreendermos Deus. Só quando chegamos a espírito puro vamos compreender. Então tem muito para a gente poder evoluir. Então, quando ele fala esse excesso aqui, muita coisa que a gente nem sabe que existe. A nossa ignorância em relação ao universo é quase total. O último versículo aqui para nós: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou de novo ele brincando aqui, ó, né? À vista, não olhamos, transitório, eterno. Olha de novo ele brincando com as coisas aqui, né? É mundo material e o mundo espiritual. Gente, isso aqui para nós é fácil até a gente interpretar. Transitório e eterno. Né? O que a gente vê é transitório, mas o que a gente não vê é eterno. O que é ilusão e o que é real em nossa vida? É uma pergunta para a gente fazer. O que é ilusão e o que é real? A dor que eu estou sentindo agora, ela é real ou ela é uma ilusão? O que nós vemos? O que nós não vemos? O mundo real, o mundo espiritual, que está ao redor de nós aqui. Né? Às vezes os amigos espirituais estão ao redor de nós. Você está vendo? Você tem a mediunidade? Não. Ele é o real. Né? O nosso corpo que a gente vê, ele é transitório. Está aqui, ele está falando aqui. Ele é transitório. O espírito que habita esse corpo, você vê? Não. Ele é eterno. Olha só, a gente fazendo essas comparações. Né? Então, esses últimos versículos que nós colocamos aqui do Paulo, eu falo assim, não é nem para ser comentado, é para ser sentido. Todo esse capítulo 4 aqui a gente comentou, mas a gente tem que ler e sentir o texto. Por quê? Porque é um texto consolador, é um texto que te abraça. É o que a gente está colocando. Se a gente está desanimado hoje, a gente está triste, deixa eu fazer uma força aqui. Deixa eu ler essas mensagens que nós falamos hoje de Emmanuel. Você vê que todas as mensagens que a gente pegou hoje de Emmanuel são mensagens positivas, mensagens de desafios, de ânimo, mensagens de resiliência. Esse capítulo 4 da segunda carta aqui é um texto que é para ser sentido. É um texto que você, dependendo do estado que você tiver e você lê, você chora. Você vai às lágrimas. É uma mensagem espírita. E aí, se espírita. você quiser reforçar, você vai lá no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, que aí ele nos mostra que Jesus consola os que sofrem, não com promessas materiais, mas com a certeza da vida futura. Muito bom, muito bom. Né? Então, para nós é Mas muito claro. essa visão espiritual é que eles não tinham, né? O tempo todo, capítulo 3, o 4, ele vem falando disso, né? Eles não tinham essa visão espiritual, eles eram muito terra-terra, muito, muito egoístas, só pensavam nas coisas materiais. Sim. Não é isso que ele vem E falando? essa é a função de Paulo, levar para eles esse entendimento. Mas aí que está a grande Uma sabedoria. cegueira espiritual, né? Por isso, falando sempre do tirar o véu. Ter entendimento, né? Porque, Marília, se Paulo tivesse escrito para os corpos materiais, a mensagem não ficava até hoje. Era transitória. Ela era transitória. Era humano. Olha o que a gente está fazendo em pleno século XXI, em 2025. Olha quantos anos tem essa mensagem. Se ele tivesse escrito para aqueles corpos lá, ninguém ia copiar mais nada. Era transitório.
Se ele mesmo está falando que isso é tudo transitório, ele com a assessoria de Estevão, de Abigail, que estava sendo assessorado pelo Cristo, ele escreveu para a vida Para a imortal. humanidade. É para a humanidade. Para tudo. Para tudo. É tão claro quanto o mundo que a gente não pode ver. Tão claro quanto o mundo que a gente não está vendo. Só para finalizar rapidinho, tá? Tem o Emmanuel, Fonte Viva, 168. Entre o berço e o túmulo, outra mensagem muito bonita também. E Emmanuel falando sobre o que é transitório, tá? Tudo isso é benefício do que é eterno. Se a Jane quiser comentar rapidamente aí. O único parágrafo que eu marquei: usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Então, todo esse aprendizado nosso, todo esse estudo, essa dedicação nossa, a gente se utilizar dele para aquilo que a gente ainda não pode ver, que é a glória do futuro, mas a gente pode sentir. Né? A gente pode almejar, pode buscar. Né? Isso aí. E o que, só reforçando, né, o que a gente está falando. Esse texto não é nem para ser comentado. É para você sentir ele com o coração. É para você ler ele com o coração. Particularmente, esse aqui não vou falar que é muito semelhante. É semelhante ao capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. O amor eu nada seria, é como um símbolo. É para você sentir a vibração de Paulo escrevendo, ditando essa carta aqui. O amor que ele tinha, a misericórdia que ele está falando, a assessoria que ele estava tendo, todo aquele combo expresso nessas palavras aqui. É muito bonito, gente. Muito bonito. Paramos aqui, então. E ele continua nesse aspecto, tá, gente? Ele continua. Capítulo 5, então, na BJ não tem nem título, nem subtítulo. Então, ele vai continuar nessa tocada aqui. E vai ser muito bonito também. Ele continua nessa vibração espiritual. Ele continua falando de coisas espirituais. Ele continua falando da eternidade. Então fica para nós no capítulo 5, na semana que vem, o último dia de abril. E foi embora. Ok? Certinho, gente? Muito bem. Ok. Certinho. Vamos lá, então. Verônica, você pode fazer a prece para nós, fazendo a gentileza? Vamos lá. Com o pensamento ainda conectado aos amigos espirituais que nos ampararam e nos ajudaram no estudo de hoje, agradecemos pela oportunidade benéfica de compreender mais profundamente as palavras do apóstolo Paulo, que como um bálsamo caem nos nossos corações. Que essa espiritualidade amiga que nos ampara possa continuar amparando todo o planeta Terra, aos espíritos encarnados e desencarnados, cujo propósito é a evolução, o progresso e a melhoria íntima. Que tenhamos força de vontade, que possamos perseverar e que esses conhecimentos trazidos por Paulo sejam uma base e um sustento para as nossas modificações comportamentais. E que possamos, Jesus, colocar dentro do nosso coração esse sentimento mais puro de amor ao Cristo e amor aos nossos irmãos. Nos ajude, nos inspire e nos ampare, para que possamos prosseguir com firmeza, confiança, convicção, essa nossa trajetória. Que possamos ter uma semana pacífica e que na próxima quarta-feira possamos estar aqui reunidos para dar continuidade a esse estudo. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Excelente. Boa noite para todos.